Olá, pessoal. O pessoal está entrando na O pessoal chamada. está entrando agora. Oi, bom dia, né? Bom dia no Brasil. Boa tarde aqui na Itália. Aí, gente entrando. Pessoal, a gente vai esperar aqui alguns minutinhos só para dar tempo do pessoal entrar. Lá por umas 2h05 a gente começa, pode ser? A Raquel já está aqui. Na hora que você clicar para apresentar ali, vai dar certo, né? Apresentação de slides. Uhum. Ah, tá, beleza. Eu clico aqui na entrada. Ficar com o celular aqui para... Gente, quem tá aí acompanhando, tá dando para ouvir bem a gente falando? Raquel, se você quiser dar um oi aí também, só para ver se o teu áudio tá bom. Oi, gente. Tá dando para escutar bem aí? Tudo certo? Vamos ver. Ó, a Isa já mandou uma joinha. E outra coisa, vocês estão conseguindo ver a apresentação de slides? Ela não está em full screen ainda, a gente vai começar a apresentação de slide, mas tá dando para ver a apresentação? Quem está conseguindo mandar um joinha ali? A Lola, a Isa. Então tá bom. Eu tô até relembrando os velhos tempos que eu participava, que eu fazia o cursinho com vocês. É verdade, né? Era confirmando que tava dando para escutar tudo, tava tudo certo. Tá conseguindo ver? Não, vamos recompartilhar, é verdade. Nostalgia. Alguém tem mais alguém aqui? Colhe. Mais um minutinho e daí a gente já começa. Mais gente chegando. Olha só, hein, Raquel, tá famosa. Sim, também. Você tem prova em abril, Raquel? Tenho. Eu prefiro dividir assim, porque praticamente todo mês tem, né? Data para fazer prova. Aí eu vou dividindo assim para ficar espaçado para conseguir estudar bem. E porque como Nossa, mas que legal que tem todo mês. Isso é uma coisa muito boa. Eu nunca tinha ouvido falar. Não, aqui é janeiro, fevereiro, abril, junho, julho e setembro. E, às vezes, se der sorte, um professor põe em dezembro prova também. Aí é limitado. Mas isso é muito bom. Ajuda muito. Eu até gosto... Eu não sabia, achei que todas as universidades aqui eram assim. Eu até gosto bastante pelo fato de poder, tipo assim, uma matéria do segundo ano, eu posso fazer numa sessão extraordinária quando eu volto em setembro das férias. Porque no meio do ano, que seriam as férias férias maior, né? E aí tem a tal da sessão extraordinária que é fora do normal, e aí eu posso fazer alguma prova que não deu tempo de fazer, mas tem praticamente todo mês. Top, legal. Então tá, gente, acho que o pessoal já chegou aqui. A gente vai começar então a nossa entrevista com a nossa querida ex-aluna Raquel. Então deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Tá em cima direito. Aqui, ó. Então tá. Primeiro de tudo, sejam bem-vindos, Raquel. Muito obrigado por estar aqui hoje. Compartilhando um pouquinho. Bom dia para quem entrou aí depois. E, enfim, Raquel, a gente vai querer saber um pouco da tua vida. A gente vai estar gravando essa reunião, tá? Então, depois a gente vai disponibilizar para quem não pôde participar hoje. E também para quem está hoje aqui na reunião, a gente vai abrir no final da apresentação uma sessão para dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, deixa ali anotadinho do lado, aí no final a gente vai abrir aqui para você ou mandar no chat, ou para você abrir o microfone, como você achar melhor, tá bom?
Acho que é isso, né? Podemos começar, então? Sim. Então, vamos lá. Tá, então, Raquel, a gente vai fazer umas perguntinhas para você, né? Você montou a tua apresentação aí de acordo com o nosso roteiro. E, enfim, a gente vai passando, tá? Então, você podia começar se apresentando? Sim, com certeza. Então, eu me chamo Raquel, eu tenho 22 anos e eu passei em 2023 na Universidade Politécnica de Dinamarca, que fica localizada em Ancona, mais especificamente em Torrete, que é uma província de Ancona, dá 30 minutos daqui de casa, que eu moro em Ancona, né? 30 minutos de ônibus a gente já chega lá na universidade, mas é considerado tudo Ancona mesmo. E de onde você veio no Brasil? Ah, sim, eu vim de Dourados, Mato Grosso do Sul, que dá umas 12 horas de São Paulo, mais ou menos isso. E só seguindo aqui o roteiro, né? Em que ano você começou o curso na Itália? Então, eu comecei em 2023 e o ano letivo aqui é diferente do Brasil, né? Começou no final de setembro, se eu não me engano. Então, no final de 2023, eu já estava começando aqui. E uma pergunta assim um pouco diferente. Como foi o momento que você recebeu a notícia da aprovação? Onde você estava? Como que foi tudo isso? Então, eu estava em casa, né, no Brasil, e aí quem me contou foram os meninos. Então, eu até coloquei um print aqui deles me mandaram a graduatória falando parabéns, arrasou. E aí tipo assim, eu nem sei, eu tava tipo, o celular tava longe, daí quando eu vi, eu fiquei em choque, tipo, eu demorei para cair a ficha, né? E aí eu já mandei mensagem pro meu pai, falando que eu passei, para minha mãe, foi uma alegria. E aí, no mesmo dia, na parte da tarde, eu fui na casa da minha avó, e aí eles já me pintaram, né, que essa tradição, acho que é mais do Brasil, né, que tem esse negócio de pintar quando passa e tal. E, nossa, foi incrível, mas eu acho que só caiu a ficha mesmo quando eu cheguei na Itália. Para começar. Legal, Raquel. E olha só, e já você falando, né, quando você chegou na Itália, a gente vai falar um pouco das primeiras impressões na Itália e adaptação. Quais foram as suas primeiras impressões ao chegar na Itália, então? Nossa, eu fiquei assim, bem, que nem eu falei, só caiu a ficha na hora que eu cheguei, né? Eu coloquei essas imagens aí, que antes de vir para a Itália, eu fiz uma festa de despedida, então eu chamei vários amigos. Minha avó fez esse bolo, que a minha avó é boleira, né? Tipo, só para a família mesmo. Aí ela fez esse bolo todo decorado, e aí eu peguei e vim com a minha mãe. Então, tipo assim, o fato de vir com a minha mãe já foi bem mais tranquilo. E aí eu coloquei esse avião aí porque eu fiz a conexão, né? Daí primeiro eu parei na Suíça, fiz a conexão, aí eu vim para cheguei na Itália. Aí eu dei uma passeadinha e já vim logo para Ancona. E foi muito legal, até porque eu até lembrei agora para falar que eu cheguei e fiquei num Airbnb e demorou acho que 2 dias. Chegou uma menina no mesmo Airbnb, que era tipo 3 quartos no mesmo apartamento. E a menina que chegou é a menina que passou em segundo lugar aqui em Ancona. Aí a gente tinha até se conversado por mensagem antes. Aí quando, tipo assim, a gente se viu, eu até fiquei assim, tipo, será que é ela? Porque parece muito. Daí ela falou, oi, daí eu vi que realmente era ela. E foi muito legal por isso, né? Tipo, desde os primeiros contatos, assim, a gente já começou a ir para a faculdade juntas e tal, a gente já teve o contato antes da faculdade, já ficando no mesmo Airbnb. Nossa, que legal, que coincidência, né, Raquel? E deixa eu ter uma curiosidade, essa foto aqui que você colocou também em Roma, ou não? Sim, em Roma. Foi com a minha mãe, né, quando ela veio comigo, e aí ela ficou 1 mês comigo, depois ela voltou. Essa foto eu não lembro, eu acho que na verdade é quando ela estava voltando, que daí a gente deu uma passeadinha por Roma, e daí eu deixei ela no aeroporto e voltei, foi a despedida. Não tinha como não turistar, né? Sim, sim. Nossa, eu devo ter andado uns 20 quilômetros a pé com ela em Roma. Olha só. E já falando nessa linha do tempo, né?
como que foram as primeiras impressões quando você chegou aqui na Itália? Teve alguma coisa que te surpreendeu, alguma coisa que te chocou, assim? Como que foi esse primeiro momento? Quando eu estava montando os slides e cheguei nessa parte de primeiras impressões, a Fontana di Trevi foi a primeira coisa que veio em mente para colocar. Porque, cara, para mim, quando eu vi, é um negócio gigantesco, parece coisa de outro mundo, né? Parece que, sei lá, tava num filme. E vendo aquela água caindo, nossa, para mim foi mágico. E coloquei várias comidas, vocês vão ver ao longo dos slides, tem várias comidas, porque é uma coisa que eu gosto muito de comer. E aí eu gostei muito do gelato, né, de pistache, que foi a primeira vez que eu tinha experimentado aqui. E carbonara, enfim, só coisa boa. E vários pontos turísticos para a gente dar aquela biscoitada. É verdade. Eu também sou suspeito para falar do gelato de pistache. Nossa, é muito bom. Nossa, muito bom. Eu comi ontem. Tá certo, tem que aproveitar, né? E teve algum perrengue ou situação inusitada nos primeiros dias que aconteceu com você aqui? Assim que eu cheguei, eu fui pegar minha mala no aeroporto de Roma mesmo. E simplesmente uma mala grande. Eu trouxe 2 malas grandes, uma pequena e uma mochila. Uma das malas grandes, a maior, mais pesada, quebrou a rodinha. Aí eu tive que vir com ela arrastando de Roma até aqui em Ancona. Sem contar também depois que eu vou até comentar sobre isso depois, mas eu tive que ficar pulando de Airbnb em Airbnb, com essa mala toda quebrada, arrastando. E aí, assim, isso foi marcante para mim. Só que, graças a Deus, a minha mãe estava junto comigo, já deu aquela mão, né? Mas foi. E aí também eu quase perdi um trem para vir para Ancona, porque eles soltaram a plataforma do trem muito pouco tempo antes de partir o trem. E eu, com todas essas malas, eu tive que sair arrastando. Eu achei que eu ia perder o trem, já comecei a chorar. Nossa, foi bem caótico. Mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje em dia eu só dou risada dessas coisas com a minha mãe. História para contar, né? É engraçado que esses perrengues aí, a gente até acaba lembrando de situações, né? Muito comum, acho, quando a gente está se mudando. Esse negócio de pingar de Airbnb, acho que você vai contar em mais detalhes ali depois, né? Essa parte não dá tanto saudades, mas é história para contar, né? Sim. E não só isso, eu me mudei de apartamento faz um mês. Eu fiquei num apartamento, tipo assim, depois que eu achei, eu fiquei um ano e pouquinho em um apartamento e aí eu me mudei. E a mudança eu fiz assim, tudo com ônibus. Umas 9 viagens de ônibus indo e vindo com as coisas, mas no final dá tudo certo. No final compensa. Só quem mora na Itália entende, né? Raquel, falando um pouquinho mais dessa tua chegada, você teve um processo de adaptação, cultura, alimentação, clima, porque você veio lá do Mato Grosso do Sul, é bem diferente, provavelmente, idioma, embora você já tenha estudado antes de vir, sempre tem um choque que a gente tem, né, a gente não é nativo, e também burocracia. Então, não sei se você tem algumas coisas para falar sobre esses tópicos, assim, da tua adaptação. Assim, com relação à alimentação, vocês veem que eu não tive problema nenhum, inclusive gostei muito. Só que, claro, que dá saudade das comidas do Brasil, né? Com relação ao idioma, tipo assim, eu cheguei. Até porque para estudar medicina em italiano, a gente tem que fazer um teste para ter o certificado de italiano antes, né? Tem as universidades que fazem antes. Eu não sei como que tá agora, mas quando eu fiz, a gente tinha que ter a proficiência no italiano B2 antes de começar o curso. E aí eu já sabia o italiano, só que quando eu cheguei na Itália, antes de começar isso daqui, eu vim e fiquei 3 meses. E aí eu comecei a fazer italiano estando na Itália. E aí eu fiz com uma professora do Brasil, aula online, e aí eu já tive assim, no dia a dia eu já podia praticar. Então, para mim foi uma coisa assim, que eu acho que facilitou esse ponto. E aí, só que também eu acho assim, bem parecido com o português. Então, para mim, também não tive muita dificuldade com relação ao idioma. Burocracia foi uma coisa assim, né? Eu acho que em qualquer lugar uma dor de cabeça.
Só que eu até quero agradecer vocês, porque vocês comentaram sobre aquele Acre, né, que se chama, o patronato. E eles que fizeram, tipo assim, me ajudaram muito com relação ao permisso de sojourno, a código fiscal, todas essas coisas, assim, burocráticas. Eles deram uma ajuda muito grande, apesar de eu ter ralado muito, né, para conseguir tudo, todo esse negócio de traduzir, juramentar, porque eu não contratei consultoria, então, tipo, eu meio que fiz, eu e minha mãe, a gente foi atrás de todos esses negócios, mas no fim vale a pena, gente, é um negócio que dá muito trabalho, mas no fim vale a pena. Legal, legal. Eles ali do patronato também conseguem dar uma boa ajuda, né? Ainda mais a gente está chegando, a gente não sabe nada da burocracia. Então, sim. Eu até, no mês passado, eu fui lá de novo para renovar o permisso de sojourno, e tipo assim, eles fazem tem um papel muito, muito, eles ajudam muito, né, gente, com relação a isso. Sim. Não, isso é verdade. Tá, Raquel, e agora sobre a sua vida na cidade aonde você mora, né? Como você descreveria a cidade onde você mora para quem nunca esteve na Itália? Então, Ancona é uma cidade pequena. Eu até, quando eu estava fazendo a escolha de cidade, porque como eu não tenho cidadania, eu tinha que escolher alguma opção só para aplicar, né? E aí, um dos motivos de eu ter escolhido Ancona é por ser uma cidade pequena, tipo, tem a metade... em Dourados tem 200 mil habitantes, Ancona é metade, 100 mil habitantes. E eu gosto de cidade pequena porque eu acho muito mais prático, né? Tipo, em 30 minutos eu saio, vou de Ancona para uma província, né? Que é onde está a faculdade, faz praticamente tudo a pé. E também tem a relação da praia, né? Que eu até coloquei uma foto aqui. Aqui em Ancona mesmo é Porto. Tem o Paceto, que é uma praia com cimento, né, pedra, mas Palombina, Falconária, tudo é província de Ancona, então, tipo, 30 minutinhos ou menos, você já vai para a praia, né, de areia. E aqui tudo é litoral, né, então eu gosto muito. É uma parte que me pegou bastante. Posso fazer uma pergunta? Sair do roteiro aqui um pouquinho. Claro, você estuda na praia às vezes? Já estudei, mas eu não consigo porque como eu estudo no iPad, o sol bate, eu não consigo ler, eu não gosto, mas aí eu vou pra praia mesmo para escutar uma musiquinha, ficar de boa, relaxando, inclusive agora tá começando, né, o calor, já tô começando a tomar sol, mas aqui em casa mesmo, por enquanto, quando fizer um pouco mais de calor, já vou partir pra praia. Legal. Aí, aqui também eu coloquei a foto que eu tirei no centro, quando teve o desfile de carnaval esse ano. Essa parte como se fala? Brasileiras, essas que eu tirei foto aí. Tem muitos assim aí, então. Não tem muitos, mas tem essa influência aqui. E aí eu também, todas essas fotos eu tirei aqui de Ancona, né? Obviamente. Aí sobre a minha rotina e lazer, então, eu vou para academia todos os dias, menos domingo, então eu tinha que colocar alguma coisa de academia. Aí eu gosto bastante, até porque são 10 minutinhos de ônibus, eu já tô lá. Antes, no outro apartamento, eu ia a pé mesmo, 10 minutos já chegava. E, enfim, tem tudo que eu gosto aí, né? Na minha rotina e lazer. Comida, praia, academia e... Eu vi que o sorvete não poderia faltar ali, né? Sim, O gelado. Legal. E ele também um poquê. Eu vi que, olha só, eu fiquei surpreso. Não é todo mundo que conhece um poquê. Quando eu voltei para o Brasil, agora nesse comentário, né? Não era todo mundo que conhecia o poquê. Eu achei assim, né, até uma coisa inusitada, porque aqui na Itália é bem difundido. Você vê bastante gente comendo poquê. Sim, inclusive... isso aí. Desculpa, pode falar. Não, inclusive assim, tinha gente que não conhecia comida japonesa, mas conhecia o poquê. Eu achei assim uma coisa muito diferente. Nossa! Aqui é tão conhecido
que tem restaurante só disso, né? Pois Isso é. aí realmente, né, em Dourados mesmo não tem um restaurante só disso, não que eu saiba. Mas aqui é bem conhecido, realmente. Não tinha parado para pensar nisso. Legal. E o que você mais gosta da cidade de Ancona e o que você menos gosta dela? O que eu mais gosto, que nem eu falei, é a praticidade, né? Por ser uma cidade pequena, é tudo muito perto. Uma coisa que eu não gostei quando eu cheguei é a quantidade de ladeiras. Minha panturrilha sofreu. Hoje em dia já me acostumei, mas qualquer lugarzinho que você vai é ladeira para mais de metro. E quando vai na academia ainda faz ali o step. Escada, sim. Muito bom. E na cidade, assim, segundo a tua opinião, você acha que ela tem uma boa infraestrutura para estudantes, como, por exemplo, transporte, lazer, segurança, acesso a serviços? Sim, assim, também é outro ponto que não gosto muito com relação ao transporte, porque os ônibus geralmente vão até 8, 9 horas da noite. Então, passou disso, você tem que ir só até. Até um pouco ruim com relação à academia nesse outro apartamento, porque se eu passo das 8, por exemplo, eu chego da faculdade na parte da tarde, daí eu vou para academia, 8 horas eu já tenho que estar no ponto, senão eu tenho que voltar a pé, e à noite é meio perigoso, né? Mas eu acho que mais é esse ponto mesmo, que não me agrada muito, dos ônibus não ter muito ônibus na parte da noite. Uhum. E você se sente segura na cidade? Você acha que tem boa segurança, melhor que no Brasil? Comparando com a cidade que você morava no Brasil, como você vê isso? Graças a Deus nunca me aconteceu nada. Eu já ouvi falar que aqui na parte da estação de trem é meio perigoso para andar na parte da noite. Mas assim, eu vou falar da minha experiência. Eu já cheguei várias vezes assim de madrugada de Roma de trem e vim a pé, também porque não tinha ônibus, e nunca me aconteceu nada. Pode ter sido um caso específico, né, de nunca ter me acontecido nada, mas graças a Deus, tipo, foi tudo muito seguro até agora. E vai ser, se Deus quiser. Legal. E com relação a seu lazer, eu vi que você colocou a praia, colocou ali lugares para sair, gelateria, restaurante, tem até esse desfile de carnaval, né? Você acha que, do teu ponto de vista, você gosta dessa parte de lazer de Ancona? Apesar de ser uma pessoa muito caseira, até demais, aqui tem uma praça que se chama Praça do Papa, e tem vários barzinhos e restaurantes que no dia de quarta-feira eles agora eu não lembro o nome, mas tipo assim, é meio que uma tradição na quarta-feira os universitários se reunirem lá e irem nos barzinhos e tal. Eu nunca fui no dia de quarta. Mas já me chamaram, tipo assim, e realmente o pessoal vai e já vi vídeos assim de meio lotadinho lá e tal. Mas eu não sou muito um parâmetro para falar sobre isso. Legal. Então tá. E agora, o que você costuma fazer no teu tempo livre? Então, que nem eu coloquei ali, já falei para vocês, eu gosto muito de ir para academia. Então, assim, eu passo, por exemplo, dia de sábado eu fico até fechar praticamente. Porque tipo assim, é uma terapia para mim. Então, no meu tempo livre, o que eu faço basicamente é ir para academia e ficar em casa vendo série, vendo alguma coisa assim, tipo, na internet, né? Ou sair para comer também eu gosto. Ah, legal. Ontem, por Bom. exemplo, eu saí com a minha amiga, a gente fomos num restaurante, nós fomos num restaurante japonês, e tem o rodízio aqui, chama All You Can Eat, né? Eu não sei se em Bolonha também, eu não sei porque eles colocaram esse termo em inglês, mas eu gosto muito de fazer isso, de sair para comer, ir para academia e ficar em casa assistindo alguma coisa. Muito bom, muito bom. E Raquel, assim, pensando na galera que está assistindo, que eles estão querendo decidir para onde eles vão.
Se você tivesse voltando ali atrás e pudesse hoje dizer pontos positivos e negativos da cidade que você mora, o que você colocaria como positivo e negativo para eles ali? Eu acho assim que a escolha da cidade tem que ser uma coisa assim que você é muito pessoal, porque tem gente. Essa minha amiga que eu encontrei no Airbnb, né, que estudava comigo, ela mudou de cidade justamente por isso, porque ela não se adaptou com a cidade por ser pequena, ela vem de uma cidade grande, né, de São Paulo, então é uma coisa assim muito pessoal. Eu gosto de cidade pequena, se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria Ancona ou qualquer outra cidade pequena também, mas tem muito esse ponto, tem que ver como é a sua rotina no Brasil, o que você gosta de fazer, para você poder escolher a sua cidade, porque influencia muito, né? Se você gosta de sair à noite e voltar tarde, eu não sei se Ancona seria o ideal, né? Porque não tem ônibus, a não ser que você tenha o seu próprio veículo, não sei se seria o ideal. Uhum. Até comentando, né, aqui em Bolonha, a gente vê isso, também Bolonha não é uma cidade tão grande, mas às vezes para conseguir, as pessoas às vezes acabam morando em um bairro um pouco mais afastado do centro, porque é difícil conseguir casa no centro, né? E tem também essa limitação de ônibus, até você estava comentando, achei interessante comentar isso e fazer um paralelo aqui com a nossa experiência aqui também, né? Então, já vi gente também dormindo na casa de amigos que moravam no centro para poder, às vezes, sair no final de semana. Mas aqui sendo um pouquinho melhor que aí, eu acho, né? Talvez. Sim. Porque aqui a gente consegue pegar um ônibus meia-noite, 1h, 2h, só que eles passam com um intervalo bem grande assim, ou não passam, né? Daí você pega o próximo. Eu não sei falar certinho agora, mas pro centro não é só até 8h. Do 8h, no caso, é o que pra ir pra academia, né? Sempre tem que tocar nesse ponto. Mas pra ir pro centro, eu acho que até tem até umas 11, meia-noite por aí. Mas passou disso, é a pé. Ou bicicleta, ou enfim, alguma coisa que não seja ônibus. Uhum. Beleza, Raquel. E agora, já falando sobre morar na cidade, e um dos pontos muito importantes também para se decidir para qual cidade ir é o custo de vida, né? E as finanças, no caso. A gente queria perguntar para você como é o custo de vida mensal de um estudante aí, daí eu vou apresentar, você acha que preparou uma tabelinha aqui, né? Sim, eu vou apresentar ela para aqui agora. Daí, se você quiser comentar sobre esses custos. Tá. Então, a moradia, se você aqui tem muito quarto individual em apartamento compartilhado, como eu disse no Airbnb que eu fiquei, era assim, né? E quarto compartilhado em apartamento compartilhado também. Então, tipo assim, eles pegam um quarto com 2 camas de solteiro e você divide o quarto com outra pessoa. Então, por isso tem essa grande... Aí também tem o monolocal, né, que eu coloquei, que é um lugar, tipo assim, a cozinha, o quarto, tudo em um único espaço, né? E então varia muito o preço por conta disso, porque vai que nem vocês podem ver aí, de 150 euros um quarto, por exemplo, compartilhado, a 800 euros um monolocal, onde você vive sozinho e tem, tipo assim, mais privacidade, né? Entendi. E esses valores aqui que você tinha colocado, é pensando só no aluguel ou é pensando no aluguel com as despesas já do água, luz, alimentação, água, luz, gás e tudo mais? É só no aluguel. Aí também, eu até esqueci de colocar, mas geralmente, além do aluguel, você paga também o condomínio, né? Então, o condomínio pode ser, sei lá, uns 30 euros a 80, depende. E tipo assim, quanto mais alto você estiver no prédio, mais você paga de condomínio. Eu fiquei sabendo disso esse tempo atrás, e até faz muito sentido, porque, tipo, pagar a limpeza das escadas, então, quanto mais alto você tá, mais você utiliza as escadas e mais caro você paga no condomínio. Mas, enfim, tem isso. Nossa, Aí,
Oi, desculpa, pode falar. Porque quem sobe todas as escadas com compra do mercado, essas coisas sofre mais, né? Isso é justo. Sim, exatamente. Mas, enfim, é o que eles estabeleceram, só cabe a gente aceitar, né? Aí, além disso, tem outras despesas, né, que eu coloquei aí, então água, luz, gás, eu englobei tudo que pode ir de 130 a 300 euros. E eu, por exemplo, antes dividia apartamento com outras 2 meninas, e a gente dividia a conta de água e energia, era cada uma no nome de uma, só que chegava a conta, a gente dividia em 3, cada uma dessas contas, e é mais ou menos isso o valor, somando todas essas contas, né? Legal. Tá, e daí aqui na questão de alimentação. Então, aqui são alguns parâmetros, só para a gente ter uma noção de como é a vida realmente na cidade, né? Então, compras de supermercado para uma semana, você tinha colocado aqui de 20 a 50 euros, né? Claro que vai depender do mercado que você vai, eu imagino, né? E do estilo de vida, mas seria mais ou menos isso. Pizza individual, olha só, 2,50. Mas eu coloquei, assim, uma congelada do supermercado, seria uns 2,50, tipo isso. Não, se você vai num restaurante, é mais claro, é mais caro, obviamente, mas eu coloquei, assim, bem os extremos. Legal. Mas quem quer economizar, dá para economizar bastante aqui, né? Dá. E depois um prato de pasta em um restaurante. E falando aqui de alimentação, agora me deu curiosidade. Tem algum prato típico da cidade de Ancona ou da região Dinamarca? Eu sei que tem, mas agora eu não lembro. Agora eu não lembro de nada. Mas eu já conversei sobre isso com algum italiano daqui, mas agora eu não lembro. Porque eu acho que, bom, por ser mar, deve ser alguma coisa relacionada com peixe, né? Talvez, não sei. Agora macarrão com peixe? Só. E uma coisa que eu vi aqui os italianos falando é que não se pode colocar queijo em cima do peixe. Eles falaram isso para você também? Não. Já ouvi falar, assim. Mas eu já comi, inclusive, na Itália, um prato com um risoto que tinha queijo e era com lula. Então, eu não sei. Mas eu já ouvi falar isso também. Não sei por quê. Os italianos podem colocar, a gente não pode. Eles devem até colocar ketchup na pizza escondida e a gente não sabe. Eu já vi um italiano quebrando o macarrão, então... E quando fizeram isso para mim, eu falei assim, viu, mas não fale isso para ninguém, tá? Olha só. Pois é. E lazer, barzinho com aperitivo. Aperitivo aqui, né? Uma coisa que é muito comum aqui na Itália é você fazer esse aperitivo, que é quando você sai depois da universidade, né? Eu não sei se o pessoal aí gosta de fazer. Acho que na quarta-feira você falou, né? Que o pessoal geralmente faz. Quarta-feira é um dia meio que tradicional para isso, só que todo dia é dia, né? Para eles. E direto, não só nessa praça que eu falei, mas no próprio bar da faculdade eles fazem esse aperitiena. Tem tipo aperitiena de recepção. Então, tipo, você vai antes de começar o ano letivo, eles fazem um aperitiena, ou no primeiro dia de aula. É bem comum mesmo isso. Eu até coloquei em algum slide sobre isso. Que legal. Vamos pegar depois ali, então. E, enfim, daí depois acho que dá para você falar um pouco melhor, mas só aperitivo é quando o pessoal sai para tomar alguma coisa, tipo um happy hour, e a cena seria a janta, né? Então você mistura um happy hour com janta. Eles gostam de tomar o Aperol Spritz com uma batatinha, algum salgadinho, alguma coisa assim. Isso é verdade. E transporte, Raquel? Sim. Então, o bilhete unitário de ônibus vale por 1 hora. Ele custa 1,35. E aí tem o abonamento, né? Que eu coloquei abonamento mensal e anual. O abonamento seria um cartão que você faz,
Então, com 20 euros, você faz o abonamento, se você tiver o IZE, IZE que fala, né? Eu acho. Uhum. E se você... eu não sei se só aqui em Ancona, na região de Mar, que cobra até 18 mil euros anual, mas se você não tiver, é 30 euros. E o abonamento anual é 150 euros com o IZE e 225 sem o IZE. Então, você paga isso e você pode ir e vir a hora que tiver ônibus. Você pode ir para qualquer lugar, tipo, e é ilimitado, né? Então, você tem esse cartão, você pode usufruir, ou mensalmente ou anualmente, dependendo do que você fizer. Legal. E com relação às taxas universitárias? Ah, sim. Eu coloquei aqui essa primeira taxa de 156 euros, todo mundo tem que pagar por ser a matrícula, né? Eu sei que tem a diferença do quanto você paga se você é europeu ou se você não tem a cidadania. Como eu não tenho a cidadania, eu coloquei o valor que eu sei, né, que eu tenho conhecimento. Então, esses 156 euros, todo mundo paga de matrícula, e aí essas outras duas taxas, eu não paguei no caso, mas eu sei que, tipo, aparece para mim como pago, porque se você completa, eu acho que tem o CFU, que é os créditos que você ganha quando você faz prova, se você atinge, eu acho que tem uma quantidade de CFU que você atinge que você não precisa pagar as outras duas taxas, que no caso é de 466, 467 euros. Então, você tem essa possibilidade de pagar só a matrícula, né, que é só os 156 euros iniciais, e aí, assim, não tem a opção de parcelar. Aí você paga isso, mas também é 156 euros para o ano todo. Se for comparar com o Brasil, vale muito a pena. Muito legal, muito legal. E já falando sobre essas taxas universitárias, né? A universidade, ela fornece algum tipo de bolsa ou ajuda financeira? Sim, é para oferecer. Eu cheguei aqui e fui atrás disso. Só que eles têm uma quantidade de bolsas e eles dão preferência, infelizmente, aqui na minha região, eles dão preferência para europeus. Então, se sobrar bolsa, você ganha. Mas, assim, a mulher, ela foi bem rude, até falou que até hoje em dia, nenhum brasileiro nunca. Até hoje, nenhum brasileiro conseguiu. E, assim, eu não tenho bolsa e provavelmente nunca vou conseguir, porque eles dão essa preferência para europeu. Caraca, não sabia disso, hein? Interessante. Sabia. Pois é. Pois é, eu também não. E eles até dão várias desculpas. Eu cheguei lá, eles falam que o imposto de renda não é um documento de... Eles falam que o imposto de renda seria uma autodeclaração, então não vale como documento para apresentar A renda familiar. Exatamente. E eles ficam inventando desculpa, então eu acho bem difícil conseguir. Daí quando eles não querem ajudar também fica complicado, né? Sim. Aí, eu coloquei mais algumas fotinhos aí de Ancona, mas não tem muita relação com o link, mas só para o pessoal ver. Mas Ancona, essa parte da praia é aqui perto, né? Tipo, na província. Uhum. E essa outra parte, essa outra foto que tem mais do lado direito no Paceto mesmo, em Ancona. Nossa, mas o local é muito bonito. Nossa, Sim. essa praia aqui. Ainda estou vendo que tem bastante coisa para criança, né? Então deve ser bem movimentada, principalmente no verão. Tem bastante restaurante, assim. Não tem uma orla, porque tem o trem passa assim, e aí você passa por baixo do trem e tem os restaurantes e tudo essas barraquinhas e enfim. Mas é bem organizadinho mesmo. Muito bonito. O pôr do sol aqui também é muito bonito. Eu acho que é o pôr do sol, né? Mas é muito bonito mesmo. Sim. Então tá, Raquel. E agora, com relação à vida universitária e o curso de medicina, você pode contar um pouco para a gente como é a universidade, a estrutura, as suas impressões sobre ela?
Assim que eu cheguei, eles estavam terminando de construir um terceiro polo de medicina, que é essa foto aqui do meio, é no polo novo de medicina que eles fizeram. Então, assim, na minha sala tem 320 alunos, se eu não me engano, e é, assim, um polo que eles fizeram com um anfiteatro que suporta tudo isso de gente. Essa outra foto do lado direito também é outro anfiteatro que eu comecei as aulas aí, e aí depois, mais ou menos, acho que no segundo semestre eu já fui para o polo novo, porque já tinham terminado. Então, são 3 polos de medicina, um do lado do outro, e logo do lado já está o hospital. Tem uma infraestrutura muito boa, tudo muito novinho, as salas tudo praticamente todas com tomadas, e bom. Muito bom. Às vezes a gente sofre se pegamos uma sala um pouco mais antiga que não tem tomada, se você não foi preparado com a bateria do tablet, do computador carregada, nossa, você sofre. Sim. Aí também eles disponibilizam Wi-Fi, é realmente muito boa a infraestrutura. Assim, se comparar com uma pública da Itália e pública do Brasil, é absurdo de diferente. E você usa a biblioteca? Não, eu prefiro estudar em casa, mas eu já utilizei, no começo eu usei, você faz um agendamento para você pegar o seu lugar na biblioteca e, enfim. Né? Organizado, então. Sim, é bem organizadinho. Uhum. Você faz o agendamento pelo site, é um negócio bem organizado mesmo. E falando em organização, assim, é organizado o jeito, você sabe onde vai ser a tua aula, onde vai ser a tua prova, tem um sistema para postar slide para vocês, é tudo organizadinho? Sim, tem um site que você faz o login, você tem acesso a todos os slides. E com relação ao local da aula, a gente tem um aplicativo, tem muitos aplicativos da UniVPM. Um dos aplicativos é que você vê, tipo, o horário da aula, o professor e a sala, que vai ser em qual polo que vai ser, porque, como eu disse, são 3 polos, né? Então, assim, a gente sempre dá uma olhada ali para ver onde que vai ser a aula. E aí também tem meio que um mapa da universidade para você se localizar, para saber onde que está cada sala, além de ter o ponto físico, né, de informação, onde você pergunta para, por exemplo, onde que vai ser a sala da prova, e eles te explicam lá mesmo, pessoalmente. Legal. Interessante saber disso, né? Eu acho que toda universidade ela tenta se organizar da melhor forma possível, né? Então é legal ser tudo com um sistema assim hoje em dia. E esse ano começou a ter a presença por QR Code. Então, também pelo aplicativo, a gente entra e escaneia, né, o QR Code que o professor passa no slide para marcar a presença. Ah, eles estão pedindo presença normal, assim, agora, então. Tipo, estão cobrando a presença. Isso é uma coisa importante. Porque quando eu entrei, em 2023 ainda a gente ia na mesa do professor, tipo, lá na frente ali, e tinha o papel, então eram 320 pessoas para assinar um papel, eles meio que dividiam por ordem alfabética, né, então eram vários papéis, assim, mas ficava uma muvuca de gente lá na frente para marcar presença, e agora eles fizeram esse QR Code que é bem mais prático, né, bem mais fácil. E eles não dividiram vocês em canais? Tipo, de um canal tem aulas, um canal, uma turma, todo mundo junto, 320. E quando o Polo Novo ainda não estava, não tinha terminado o Polo Novo, teve aula até que eu sentei no chão para assistir a aula. Mas agora já organizaram isso, agora todo mundo já tem lugar para sentar. Acho que agora faz sentido ter prova todo mês, porque daí, se não fizesse prova todo mês, ia ser 300 pessoas para uma prova, né? Então. Exatamente. Aí tem eu não sei se, eu acho que todos têm AFP. AFP? Sim. Não? Não. São aulas obrigatórias, então, tipo assim, você não pode ter uma unidade de falta, porque senão você tem que refazer o ano letivo. E aí, para as AFPs, a maioria eles dividem em grupos. Então, assim, até é um ponto bem importante de falar, porque as minhas aulas terminam dia 10 de junho.
Só que tem os últimos grupos da FP termina dia 27 de julho. Então, tipo, enquanto uns terminam as aulas antes, outros terminam depois. E aí, assim, você pode ver se alguém quer trocar de grupo com você, mas é muito difícil achar alguém em julho que quer trocar com alguém no começo de junho, né? E aí, para isso, eles dividem em grupo, até porque são aulas, assim, como são aulas obrigatórias, eles dão bastante importância para isso, então eles fazem essa divisão. Aí eles geralmente dividem por inicial do sobrenome, né? E aí, como o meu é D Sapinheiro, o D, eu descobri aqui que é um sobrenome que antes era só uma para juntar o Raquel com Sá, mas eu descobri aqui que é um sobrenome, e aí eu sempre estou lá no comecinho. Por causa da letra D de dado. Isso é uma coisa que eu reparei. Aqui eles escrevem, por exemplo, D alguma coisa com letra maiúscula D. Por exemplo, de Pietro. Eu essa habitude, porque antes para mim eu colocava só um Dzinho lá. E Raquel, já perguntando um pouco mais sobre essa FP, são aulas práticas ou são aulas teóricas? Então, tem os dois. Eu até coloquei umas imagens nos próximos slides que teve essa daí foi a FP de primeiros socorros. Então, teve aula prática. Primeiro teve a parte teórica, né, dos primeiros socorros, e depois a gente foi para a aula prática, onde eles dividiram a gente em grupos. A parte teórica foi todo mundo junto no anfiteatro, e a prática eles dividiram em grupos para conseguir até explicar melhor, tipo, mais detalhado para cada um. E aí, essa outra foto do lado esquerdo não é da FP, é só o laboratório mesmo, onde tem os microscópios, que a gente estuda para a parte de histologia, e também tem essa parte que estou começando a estudar agora, né, de anatomia. Boa sorte. Vou precisar. E, Raquel, falando um pouquinho mais das aulas, como que são os professores? Eles são disponíveis? Eles são cordiais? Como que é a relação deles com os alunos? Até agora eu tive praticamente só experiências boas com professores eles são muito compreensíveis com relação a eu ser estrangeira, não ser a minha língua materna, né, o italiano. Então, eu vou lá fazer minha prova oral, se eles, por exemplo, eu tenho até quando eu fui fazer uma prova, eu estava insistindo na palavra assorzione, tipo, de absorver. Aí eu falava dela, assorbimento. Aí eu, assorbimento. Aí passava um tempinho, eu falava de novo, assorbimento. Mas eu achei ela muito fofa, assim, sabe, me corrigindo, não com ar de superioridade, só, tipo assim, dando um toquezinho. Mas eles são muito gente boa e praticamente sempre respondem e-mail e são muito acessíveis, né? Apesar de ser uma sala muito grande, eles são muito, muito acessíveis. Muito bom. E essa relação com os professores? Agora eu vou fazer a mesma pergunta, mais para os colegas italianos. Como que é essa relação com os colegas italianos? No começo teve aquela coisa de choque cultural, né? Porque a brasileira é muito receptiva e, tipo assim, eu já tive... quando eu estudava no Brasil, ainda no ensino médio, quando ia algum internacional algum estrangeiro fazer intercâmbio, todo mundo ficava em volta dele, ficava perguntando as coisas, sabe? Curioso mesmo. Aqui eles estão, tipo... E na minha sala, que nem eu falei, são 320 pessoas. Só 10 são internacionais. Mas para eles são como se fosse qualquer um. E realmente, né? Tipo, são aluno como qualquer outro. Mas eles não têm essa curiosidade, assim. E, assim, um ou outro vem perguntar por que eu vim isso daqui e tal, mas eu particularmente, como eu estudava com duas brasileiras, agora uma saiu daqui e ficou outra, então assim, eu tenho mais facilidade com ela, e por isso eu também não fiz muita amizade com italianos, mas logo no primeiro dia eu consegui fazer amizade com uma italiana lá, ela até me chamou para ir almoçar com ela lá na Mensa, mas depois eu fiquei mais próxima das brasileiras mesmo, mas
por ser mais, assim, do nosso jeitinho, assim, sabe? Mas eles são, do jeito deles, eles são bem receptivos. E você chegou a perceber se os colegas seus, eles são da região daí, ou se eles vêm de outras regiões? Eu já conheci muita gente daqui mesmo e de toda a Itália, assim. Eu acho que é bem misturado. Ah, entendi. Interessante. E, curiosidade, na tua turma você tem bastante brasileiro? Além, você falou que você conhecia mais duas, né? Mas além dessas outras, de vocês três, que agora ela acabou saindo, mas tem mais brasileiros ou não? Você perguntou na minha sala ou na faculdade? Não, na tua sala. Na tua sala. Na minha sala só eu e mais uma, inclusive, eu divido o apartamento com ela. Éramos em 3. Primeiro ela mudou para medicina em inglês e depois ela saiu de Ancona. Aí ficou só eu e mais uma brasileira. Aí, assim, na faculdade eu sei que tem uma no terceiro ano agora, e eu acho que entraram mais esse ano, mas eu não tenho certeza. Entrou. Uma, a gente foi nossa aluna também, a gente lembra dela. Ah, é? Ai, que legal. Aham. E uma pergunta só, agora fiquei bem curioso. E se eram só 3 brasileiras no teu ano, quais são as outras nacionalidades de não europeu que tem aí? Tem uma menina de Camarões. Fala português lá, né? Não. Camarões é francês, eu acho. Eu já vi ela falando francês, eu achei muito chique. Eu acho que se fala português também, eu não sei. Mas eu sei que fala francês. Ou ela fala francês, enfim. Deve ser francês mesmo, então. Também tem albanês, eu acho. Ai, é mais. É mais. Leste europeu, assim. Eu não sei falar, dizer muito bem. Eu não tenho muito contato com ele. Até porque, que nem eu falei, eu fico mais com a brasileira e isso também é uma coisa que eu peco um pouco, né? De não fazer amizade com. Oi? Não é pecar, né? Ó, a gente tá numa turma de 90 alunos. Eu vou falar por mim, eu não conversei com todo mundo da turma. Eu tenho gente que eu não sei nem o nome às vezes, né? Imagine 320, é muita gente para ter que conhecer todo mundo, né? É bastante gente mesmo. E, Raquel, você participa de alguma associação de estudantes ou conhece, sabe, se existe alguma participação, grupo de estudantes, assim, por exemplo? Aqui em Bolonha a gente sabe que tem algumas associações de pessoas que gostam de uma determinada coisa, né? Daí eles se reúnem para fazer isso, ou esporte, não sei exatamente. Você sabe se aí na tua universidade existem também esses grupos de estudantes? Sim, inclusive no grupo de sala direto tem umas meninas chamando para jogar futebol, para ir, por exemplo, nos apericenas da vida, né? Tem a associação estudantil que eles, tipo, pedem por coisas na faculdade. Por exemplo, o Rubineto é o... Calma. Onde você pega água, tipo, para colocar na garrafa, não tinha na faculdade. E aí, essa associação estudantil fez com que eles colocassem, agora já está em praticamente todos os polos, e mesas para estudo também, eles vão atrás, e tem esses grupos, né? E de brasileiros, eu sei que tem um que se chama Brasa, não é de Ancona, né? Mas tem praticamente, em Milão eu sei que tem, em Roma deve ter também, e tem essa associação de brasileiros, tem, acho que praticamente no mundo inteiro, né? O Brasa. Legal. Então, quem for para Ancona se quiser participar de alguma associação, vai conseguir encontrar, vai conseguir achar algo para fazer, né? Legal. E, Raquel, no teu ponto de vista, né? A universidade, o curso de medicina até agora, para você foi mais teórico ou foi mais prático? Correspondeu com as suas expectativas com relação a isso ou não? Foi muito mais teórico. A parte de prática
que eu me lembro foi só essa parte de primeiros socorros mesmo. E eu até, tipo, nem fiz, apliquei isso, porque a AFP, que eu fiz a prova disso, eram três em uma. Era primeiros socorros, genética aplicada e nutrição. E aí, genética aplicada, todos fizeram a prova. Aí eles dividiram em grupos entre quem fez prova de primeiros socorros, onde teve que fazer a manobra, e gente que teve que fazer a parte de nutrição. Eu fui sorteada, infelizmente, para fazer a parte de nutrição. Então, foi a parte oral, né, que eu tive que falar com a professora. Mas a parte teórica foi até agora só essa parte dos primeiros socorros mesmo, que eu fiz só durante a aula. Não fiz prova disso, porque eu não fui para o grupo de quem fez. Agora você está no segundo semestre do segundo ano, certo? Sim. Até agora, desculpa se estiver perguntando demais, que às vezes nossa memória não lembro, mas você consegue falar genericamente o que você teve de matérias até agora? Assim, só para... No primeiro ano eu tive bastante uma parte mais humanizada, então, tipo assim, teve história da medicina, medicina narrativa, teve bioética, teve biologia genética, histologia, bioquímica, química médica, química propedêutica. Aí agora está entrando toda a parte de anatomia, né? Locomotor, esplacnologia, fisiologia, patologia, imunologia. Física não teve? Teve física também. Gente, quando eu entrei e vi física médica, eu falei, não acredito. Porque eu jurava que eu ia fazer a prova para entrar em medicina e nunca mais ia precisar ver isso. Foi inclusive, uma decepção um pouco. Mas depois que eu fiz a prova, eu acho que agora... Não, eu espero que não tenha mais que ver essas coisas de velocidade, porque eu odeio. Porque, assim, é física médica, só que eles ensinam física como se fosse tipo, esses negócios de torque e tudo isso, né? Eu acho que em fisiologia vai precisar um pouco, né? A cardiovascular talvez aplique fórmula ali e tal, para você. É legal, você. O Greg gosta. Dentro da medicina fica legal. Mas a física médica não tem. Não sei se para você. Vou falando de nós, né? A física médica para nós foi ensino médio 2.0 aqui, não teve nada a ver com medicina. Ele tentou colocar exercício, mas nada a ver, era física, né? Eu acho também porque o ensino médio aqui é dividido entre liceu científico e algum outro que... Tem o clássico, né? Aí eu acho que esse primeiro ano da faculdade eles fazem isso mais para tipo, deixar todo mundo igual, né? Então, porque tem gente que não o liceu clássico, que aprendeu grego, na faculdade vai aprender um pouco mais da física. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Não faz sentido. Verdade. Legal, Raquel. E assim, resumindo um pouco ali dos pontos positivos e negativos, o que você mais gosta da tua Universidade da Politécnica de Limarque, e o que você menos gosta dela? O que eu mais gosto, eu acho que é a questão da infraestrutura, porque é realmente tudo muito novinho, muito bem cuidado, e tem diversos laboratórios. A parte da infraestrutura é uma parte que eu gostei bastante, ainda mais se você for pensar que é uma universidade pública, né? E a parte que eu não gosto, e eu acho que eu nunca vou me acostumar, é a questão da prova oral. Gente, que terror que é esse? É horrível, tipo, sentar na frente do professor e ter que falar as coisas assim, é uma coisa que eu preciso ter uma preparação psicológica sempre. É complicado mesmo, né? Acho que a gente nunca fica 100% preparado para o que a prova oral faz com a gente. Essa semana eu tava contando para o Mizuno, né? Cara, essa semana foi a pior da minha vida, assim. A mulher me pediu até o nome do autor do livro para comprovar que eu li o livro, sabe? Absurdo, assim, abuso, né? Mas, enfim, sabe, cada experiência é uma. Sim, eu tenho... Não é só a questão de você saber o conteúdo, é você se dar bem com o professor também, né? Tem que fazer um raporte ali com o professor bem feito, né? E faz parte, são aprendizados. E falando em aprendizados, Raquel,
A gente vai falar de dicas e aprendizados agora. Eu acho que talvez aqui tudo foi muito informativo, mas agora são toques que a gente pode dar para as pessoas que estão assistindo isso, e isso pode influenciar as ações deles, os planos deles, né? E a primeira pergunta é: se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito antes de vir para a Itália? Eu teria feito meio que uma lista de apartamentos para visitar e, tipo assim, já ter tudo, assim, muito mais organizado. Porque, como eu falei para vocês, eu cheguei aqui, eu fui pulando de Airbnb em Airbnb, porque, tipo assim, eu alugava para uma semana, na outra já estava alugado. Então, eu tive que ficar pulando, né? Até coloquei várias imagens aí de vários Airbnbs que eu fiquei à vista de vários Airbnb eu já fiquei, assim, em província de Ancona e, tipo assim, mais longe da faculdade e tal, mas tudo por um pouco de falta de organização com relação a ter me organizado para fazer uma lista de de apartamentos para visitar quando eu chegasse na Itália. Então, assim, eu acho que não se deve fechar nada estando no Brasil, porque é muito importante você visitar o lugar, mas ter uma lista de lugares que você vai visitar para contatos, né? Eu acho muito importante. Até porque Airbnb também não é barato, né? Uhum. Ainda mais tendo que fazer uma mudança com a mala com a rodinha quebrada. De 25 quilos. É verdade. E, Raquel, o que você diria para quem está estudando agora para passar nas provas de medicina aqui na Itália? Levando em conta tudo o que você deve estar vendo de notícia, que não se sabe como vai ser o processo, você deve estar um pouco a par, né? Levando também em conta isso, o que você... Assim, estudar nunca vai ser desperdício, né? Então, eu até lembro que eu ficava ansiosa para sair os editais quando eu estava estudando para entrar em medicina, porque eu não sabia, porque praticamente eu tenho para mim que cada ano eles mudam alguma coisa, né? Então, assim, eu nunca tinha certeza de como ia ser a prova, só que eu sempre continuava estudando e, tipo assim, sempre é muito útil. Então, assim, continue estudando e foca no que você quer, porque tudo você vai usar depois, assim, de um jeito ou de outro você vai precisar. Que nem eu falei com os meninos, até eu respondi uma story deles esses tempos atrás, que para faculdade você vai usar coisa que você está estudando agora. Por exemplo, o ciclo de Krebs. Eu lembro até hoje de uma aula do Greg, dele falando do relógio, do FAD, que é o prêmio invejoso e tal. E para bioquímica, assim, é claro que a gente tem que aprender de uma forma mais aprofundada, mas tendo uma base já bem consolidada, você consegue se dar bem melhor. Então, assim, foca no que você tem, né? Que é os estudos que você sabe que você vai precisar, e o resto entrega para Deus e vamos esperar, né? Sim, legal. Muito obrigado pela recomendação aí, né, para o pessoal. E falando em recomendações ainda, você recomenda começar a estudar italiano ainda no Brasil? Com quanto tempo de antecedência, se sim? Sim, eu acho muito importante, até porque aqui na Itália eles até podem falar o inglês, mas eles preferem que você fale italiano. Então, assim, e também, eu não sei se precisa do certificado para entrar agora, certificado de italiano, mas se você puder começar a estudar o italiano no Brasil já para fazer uma prova, por exemplo, o PLIDA, para já um certificado assim que qualquer coisa você tem o seu certificado em mão, sabe? Só de curiosidade, acho que a gente nunca chegou a perguntar isso para você. Você fez o PLIDA no Brasil, isso? Sim, Foi porque assim, eu tinha que fazer a prova de italiano ou pela própria universidade, que dizem que é mais fácil, ou fazer um certificado que vale por todas, né? E como eu ainda não tinha certeza de qual universidade eu ia escolher, e tem os prazos das provas de italiano de cada universidade, eu falei assim, eu vou fazer o PLIDA, que depois eu me decido qual universidade que eu quero, né?
E aí, assim, eu fiz o PRIDA, que foram, acho que uma prova de proficiência como qualquer outra, acho que eram 4 partes. Eu tive que ir para São Paulo para fazer, se não me engano. E já foi uma segurança que eu tive, então eu optei pelo PRIDA. Já se prevenindo. Pelo que eu entendi do que você falou, o PLIDA é como se fosse um TOEFL do inglês, que qualquer universidade meio que vai aceitar, genericamente falando, é isso, né? Isso. Legal. Que eu me lembro agora, tem o PLIDA e o CELI, as duas, na época, qualquer universidade aceitava. Muito, muito bom. Isso aí é prevenção, né? Você foi muito prevenida, muito legal isso. Parabéns. Só fazendo um comentário aqui agora, um parênteses, né? Eu tava vendo essa foto aqui que você postou, que você colocou aqui de Ancona, uma cidadezinha típica italiana mesmo, né? Com essas ruazinhas, muita gente sonha com isso. E... Oi? Desculpa, pode falar. Não, pois é, porque muita gente fala assim, nossa, eu acho muito bonita essas ruazinhas todas apertadas e tortuosas na Itália. É bem típica mesmo, né? Então, em Ancona também dá para você encontrar isso. E só um slide que eu tinha pulado aqui até da vida social, que você tinha colocado um monte de foto aqui, eu fiquei morrendo de vontade de comer essa pizza doce aqui. Nem me fale, quando eu cheguei vi que tinha pizza de Nutella, eu pulei a salgada na hora, porque eu sou muito doce, sou muito formiga. E eu pedi, e tem pedacinho de pistache, velho. Nossa, eu amei. E aí, eu pedi, essa daí eu não comi sozinha, tá, gente? Foi eu e as 2 meninas que moravam comigo, a gente comeu, eu pedi essa pizza de Nutella. E aí eu coloquei um pouco para representar a minha vida social, né? Aí a gente se juntava para fazer algumas coisinhas assim, sempre relacionada à comida, né? Quase sempre. Mas aí eu coloquei só para representar, mas aí umas pipoquinhas doce, salgada para assistir um filme, comida mexicana. E assim, tudo eu e as 2 brasileiras. Que agora legal. Aí, esses tempos atrás, também a gente fez lanche aqui em casa. E essa outra foto, a da direita, foi um carnaval do Brasa. Foi em Milão, isso aí. E aí eu conheci alguns brasileiros que fazem arquitetura lá. E eu acho que, de medicina, eu acho que não tinha ninguém, mas é um povo brasileiro que vem, assim, de toda a Itália, né, para fazer. E direto tem comemorações, umas festinhas, assim. Eu só fui nessa. Mas é bem legal, bem interessante. Nossa, que legal. Vida estudantil melhor que essa não tem, né, Raquel? Eu falei que teria muita comida nesses slides. Nossa, muito bom mesmo. E esse pistache na pizza foi... Vou pegar essa dica. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você chegou aqui, você conseguiu comer uma pizza? Porque aqui o pessoal pega uma pizza para cada pessoa. Foi uma coisa assim que para mim foi um choque quando eu cheguei, né? Porque você já conseguiu de cara comer uma pizza inteira ou já come a pizza inteira ou não? Eu como, porque... Não, calma. A primeira eu dividi. Eu dividi entre eu e a minha mãe. E aí depois eu me acostumei desse mesmo jeito. Agora eu como de boa, assim, inteira sozinha. Não desse tamanho, essa daí era uma gigantesca, né? Mas uma individual, consigo. Muito bom. Já deu água na boca aqui, né? De tanta comida, né? E olha só, já indo para mais comida aqui, claro, não poderia faltar, né? Choques e curiosidades culturais, né? Então, aperitina versus café da tarde. Tem alguma coisa aqui do dia a dia da Itália que você achou muito diferente ou até engraçado? Eu achei diferente o aperitiena, porque eu não sei se... Porque, assim, o Brasil é muito grande, mas da onde eu vim, a gente tem o costume de tomar um café da tarde. Então, assim, chega umas 5 horas da tarde, a gente toma um cafezinho com pão de queijo. E aqui não, aqui é a aperitiena, né? Já vai o Aperol Spritz. Aí eu falei, gente, que loucura. Mas eu achei muito legal. E... Aí até coloquei algumas fotos para representar o meu café da tarde no Brasil. Esse que tem um brownie, um negócio de morango, foi quando a minha avó veio aqui para a Itália. Ela veio em abril do ano passado. Aí ela fez pra gente. Nossa, ela fez uma forma de brownie e em uma sentada a gente já comeu tudo. Mas eu e minhas
Mas foi, assim, mais o choque cultural, assim, para mim, acho que um dos maiores foi esse, nessa divergência do café pro Aperol. É uma boa diferença. Legal, e dá para matar um pouquinho da saudade também, né? Tendo a comidinha ali da avó. Isso é muito bom. Sim, eu também coloquei essa foto da igreja porque em Dourados as igrejas são sempre muito lotadas. Aqui é muito difícil, tipo assim, são 3 casaizinhos de idosos que você vai num domingo, tem 3 casais de idosos na igreja. Aí também tá o padre sozinho, não tem gente cantando nem nada, ele tem um controle que ele vai clicando no botão e vai saindo o som assim dos alto-falantes, a música. Então, assim, é uma coisa assim bem com menos gente, né? Eu coloquei também umas fotinhas aí que eu tenho na minha parede para lembrar do pessoal. Importante, né? E você sente... O que é alguma coisa do Brasil que você sente muita falta? A minha família, com certeza, está em primeiro lugar. Nossa, eu sinto muita falta deles. E ainda mais, eu tenho um sobrinho que tem 2 anos e, assim, a gente, né, meio que perde o crescimento deles. Eu falo com ele por vídeo só. Então, é uma coisa que eu sinto muita falta. E a comida também tinha que ser, né? Mas, sabe, até coisa que eu não tinha habitude de comer no Brasil, por exemplo, pastel era uma coisa que eu comia assim, mas assim, não era, né? Era meio raro eu comer pastel, coxinha, essas coisas, porque eu tentava levar uma vida mais saudável. Mas, nossa, hoje, por exemplo, eu comeria 5 pastéis de boas. Então, a comida é uma coisa que eu sinto muita falta. Entendi. E teve alguma coisa assim que... Acho que esse aqui já foi, não? Já, aham. Não, esse aqui não. Esse aqui não? Ah, tá. Teve alguma situação engraçada que você passou por conta das diferenças culturais ou algo que você lembre, assim, que, enfim, colocou... Bola fora, que você tenha dado. Colocou ketchup na pizza. Não, eu não cheguei a colocar o ketchup na pizza, mas eu já tive muita vontade. Mas agora eu não tô lembrando de nada. O fato de... Eu até... O fato de suar o nariz assim no meio do restaurante, eu achei uma coisa assim meio... Cara, esse é... A gente tá lá comendo de boa e do nada vem alguém e começa a suar o nariz assim na mesa do lado. Primeiro eu fiquei assim, mas depois a gente... a suada do nariz que eles falam assim. Engraçado. Eu às vezes até me assusto. Assim, tipo, é muito forte. Outra coisa também é o fato deles falarem alto, né? Tem bastante gente que fala alto. Aí esses dias eu tava no ponto de ônibus, assim, eu tava até de fone. Aí a mulher tava falando no telefone, assim, aí do nada ela soltou não sei o que, eu dei um pulo, assim, aí depois eu não sabia onde enfiar a cara, porque tava cheio de carro na frente, assim, esperando do semáforo, daí eu fiquei toda tímida, assim. Isso é verdade. A gente vê bastante mesmo por aqui. Então tá, Raquel. E olha só, agora indo para isso daqui, né? O que essa experiência está te proporcionando? Você viu, a gente colocou aqui algumas... O Pentágono ali? Parece, né? Isso daqui eu falei para vocês que eu tive História da Medicina no início da faculdade, né? E assim, sim, quando eu cheguei em Ancona, eu vi isso aí, eu falei, nossa, que bonito, né? Faz parte do Porto de Ancona. Mas aí o professor explicou que isso aí, na verdade, era onde eles deixavam os doentes na quarentena. Foi arquitetado por Luigi Vanvitelli. E no meio tem esse templo para São Rocco, que é tipo protetor, né? Que eu coloquei protetor da peste e das epidemias. Então, assim, tem toda essa parte histórica, assim, de fazer medicina aqui na Itália, que, sim, eu, por exemplo, quando cheguei, só vi beleza, mas tem toda a parte histórica que eu acho muito interessante essas coisas. Que legal.
Que legal. É legal viver a história também, né? Você poder estar no local, é entrar. outra visão, né? Quando você vê assim a coisa e começa a pensar o que aconteceu. Inspira. É verdade, isso é verdade. E isso daqui agora o permesso de soggiorno. Sim. Isso aí tipo assim, que eu coloquei isso aí para representar a parte burocrática, né? Que eu falei que é a dor de cabeça daqui. E outra coisa também é que tudo tem que ter a tal da prenotação, que é o agendamento, né? Aí você chega para resolver um negócio, você não pode, porque você tem que ter a prenotação feita para poder resolver o seu problema. E aí você chega aquelas filas e, enfim. Mas a burocracia, eu acho que em qualquer lugar é assim, né? Aqui foi uma coisa tão engraçada, né? Que aqui você tem que pegar, você vai para uma fila, espera para você fazer um agendamento. Aí você faz o agendamento, daí você tem que vir no dia. É uma loucura isso, gente. E quantas vezes também, às vezes, não sei se Ancona tem isso, mas você quer sair à noite para comer em algum lugar, principalmente se for algum lugar onde tem mais movimento, né? Se você não prenotou, se você não reservou o lugar, você não consegue comer. Porque os restaurantes são menores, né? Exatamente. E também com relação a esse negócio de restaurante, eu acho importante ressaltar que no Brasil a gente chega e já vai sentando, né? Aqui você tem que esperar o garçom te levar para a mesa que você tem que sentar. Eu não sei se aí também é assim, mas aqui eu até pode ser um exemplo de chamada de atenção que eu levei, porque eu já fui sentando, ele falou assim, moça, você tem que esperar eu te colocar no lugar. Tá bom. Aí chegar, deixa eu te perguntar, aí em Ancona tem algum restaurante por quilo? Nunca vi. Pois é, aqui não é comum, né? Porque aqui tem? Nunca vi por quilo, porque no Brasil é muito comum você encontrar restaurantes por quilo. Aqui é tudo à la carte, praticamente, né? É uma coisa assim, bem diferente mesmo. E Raquel, olhando agora para o futuro, como você se vê daqui 5 anos? Gente, essa imagem eu pedi para IA fazer, era para estar parecendo comigo, tá? Mas não tá, eu não tenho nada a ver comigo, eu sei, mas eu me vejo. Era para ser, porém não é. Tô colocando, é por isso que não tá igual. Mas eu me vejo formada já. E agora eu penso em me especializar em cirurgia plástica, porém tudo pode mudar, né? Inclusive, a partir do quarto ano, quando eu começar a ver melhor cada área. Mas eu penso nisso, né? Em estar formada, fazendo as cirurgias plásticas, ou pelo menos acompanhando. Que legal. E até uma curiosidade, né? Quando o pessoal se forma aqui na Itália, é tradição você usar essa coroa de louros, né? Que é algo que você está usando no futuro, é o que você vai usar ali, né? Essa menina aí que a IA fez está usando. Exatamente. Eu só fazendo uma quebra de protocolo da reunião aqui também. Cara, que legal a gente estar falando aqui com você hoje. A gente teve um contato por um tempo bacana, assim, né? Era a Raquel todo dia mandando mensagem, mandava bastante dúvida. Um plantão de dúvidas. Um plantão de dúvidas ali, ó. Se não tivesse uma ou duas dúvidas da Raquel por dia, ou então mais, não era a Raquel. E daí chegou uma hora que às vezes alguém mandava uma dúvida que já tinha sido mandada alguns meses atrás, a Raquel já pegava, copiava, colava lá. Nem a gente sabia que estava lá, muitas vezes a gente estava gravando de novo a resolução. Tava muito legal. Mas o meu ponto aqui é que legal a gente ter passado por isso e hoje a gente está com esse slide aqui, ó, olhando para o futuro. Você dentro da faculdade e você já olhando, eu quero ser cirurgia plástica, né? Tipo, hoje a conversa tá diferente, então é muito legal, assim, para nós é muito gratificante. A gente fica muito feliz por ver você nesse momento. A gente sabe que não é fácil, né? Você deve enfrentar muitas dificuldades aí, a gente imagina. E então a gente fica muito feliz por ver você nesse caminho de progresso. Parabéns por tudo isso. Obrigada. E eu sou muito grata por vocês. Nossa,
Só Deus sabe tanto que vocês já me ajudaram, as dúvidas. Para mim, vocês não dormem, porque era de madrugada na Itália, vocês responderam minhas perguntas do plantão de dúvidas. Eu falei, gente, será que quando estiver lá eu vou ser assim também? Mas eu acho que é de vocês mesmo, não sei como vocês conseguem. Mas legal, Raquel, foi toda a dedicação tua, né, que te levou a estar onde você está hoje e conquistando o teu sonho. Então, parabéns. A gente sabe que você se dedicou muito, né? Então, isso é verdade. E já indo aqui para o encerramento, depois a gente vai ter as dúvidas, né? Mas você tem alguma mensagem que você queria deixar para as pessoas que estão tentando hoje entrar em medicina, que era a Raquel do passado agora, né? A Raquel que estava ali também batalhando, vendo uma prova de admissão. Eu até me peguei pensando nisso, fazendo esse slide, que eu falei, gente, até uns tempinhos atrás era eu que estava com essa agonia de será que eu passo, será que eu não passo? Mas, primeiramente, um emboca ao lupo, né, para já ir se acostumando, porque vocês já devem ter escutado isso, mas é o boa sorte deles, o emboca ao lupo. E eu peguei uma frasezinha aí, não, desculpa, Robert Collier, mas o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. E eu acho que é exatamente isso, né, que nem eu falei para vocês, mesmo que vocês estão com essa ansiedade de será que passa ou não passa, como que vai ser no futuro, mas vocês estão, se vocês fizerem o de vocês, todo dia, um pouquinho que seja, e tendo em mente que tem dias que a gente vai conseguir fazer mais, tem dias que a gente vai conseguir fazer menos, tendo isso em mente é o essencial, né? E o que tiver que ser, vai ser. Muito legal, muito, muito bonita essa tua mensagem aí pro pessoal. Verdade, Raquel. Muito legal, gente. Então, a gente vai abrir agora para dúvidas. Obrigado, Raquel, pela apresentação até agora. Né? A gente vai abrir para dúvidas, para o pessoal mandar alguma dúvida. Vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma curiosidade sobre a cidade de Ancona ou a universidade que vocês queriam saber? Pode mandar aqui no chat. Pode abrir o microfone também, se quiser levantar a mão, assim, daí a gente chama para abrir o microfone também, pode ficar à vontade, tá bom? Vou até tirar aqui já a apresentação. Então, a gente já tem uma primeira dúvida ali, a Letícia. Eu vou ler a dúvida aqui para todo mundo estar acompanhando junto, tá? E a gente solta a palavra para a Raquel. Então, em relação à bolsa de estudos, que você disse que dão preferência para os europeus, é assim para todos os cursos? Para todos os cursos? Pergunto porque vi que em inglês são 60 vagas para não europeus, 60 vagas de bolsas ou 60 vagas de alunos? Acho que 60 vagas para o curso, né? Aí eles... de alunos, tá? Aí eles não dão possibilidade de bolsa para quase a turma toda? Entendi. Se é por curso, né? Você sabe o que quer dizer se é por curso essa concessão de bolsas? Ou se tipo, X vagas de bolsas para qualquer pessoa de qualquer curso? Eu acredito que seja para qualquer curso, até porque uma dessas minhas amigas, sempre voltando, né? Mas a que fez, depois mudou para medicina em inglês, ela também estava tentando e também não conseguiu. Então, como são cursos diferentes, eu acredito que seja para todos. Só que também tem que levar em conta que isso é para a região de Marche, né? A Bolsa Herdes. Não é assim na Itália inteira, né? Beleza. Obrigado. Obrigado, Raquel. Imagina. Será que alguém mais tem alguma dúvida? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? A Ludmila, ela fez mais uma pergunta aqui. Uma pergunta, né? Primeiro. Gostaria de saber mais sobre como funcionam as provas, pois vocês falaram no início que tem os meses certos que tem prova. Ou no caso da Raquel, tem praticamente todo mês. Bom, então, eu vou começar respondendo isso, daí depois eu jogo a bola para a Raquel, pode ser? Sim. Aqui, a gente tem essas provas, as provas elas são orais ou escritas, vai depender muito do professor, e cada professor tem a sua preferência. Tem gente que tem professores que querem fazer as provas orais, então eles vão avaliar aluno por aluno, você senta lá na frente do professor, e o professor fala assim, não, me fale sobre dendritic cells. Daí você tem que falar tudo que você sabe sobre aquele assunto e ele vai aprofundando
conforme você vai falando, me fale um pouco mais sobre isso, ou muda de assunto, né? Isso normalmente é a prova oral, ou tem as provas escritas, que daí são o MCQ mesmo, onde você tem as alternativas e vai marcando. Essas sessões de provas, na Universidade de Bolonha, ela ocorre em meses específicos, né? Então, nós temos os períodos de prova. De janeiro a fevereiro, nós temos uma sessão de provas, depois abril outra. Depois de junho, julho e setembro, em agosto não tem, né? Nós temos uma outra sessão de provas, onde os professores, durante essas sessões, eles marcam uma data específica para você ir lá e fazer essa prova. Então, por exemplo, em fevereiro, tem a prova de anatomia, eu vou lá, vai ter um dia que o professor vai marcar e você vai poder ir lá fazer a prova. Só que, qual que é a grande questão para isso, né? Todos os professores de todas as matérias, eles precisam marcar as provas deles nessas sessões. E cada professor, pelo menos aqui em Bolonha, deve oferecer, no mínimo, 6 apelos durante o ano, né? Ou seja, 6 tentativas para os alunos daquela matéria durante o ano. Então, todo mundo vai ter que oferecer esses 6. Então, todos os professores marcam pelo menos um apelo em janeiro e fevereiro. E algumas provas, elas podem se encavalar, né? Então no mesmo dia ter prova de anatomia, fisiologia e tudo. Daí não tem como você estudar e preparar para todas essas provas. Você tem que se programar. Na sessão de janeiro eu vou estudar para a prova de anatomia. Então você vai lá e, normalmente é assim, né? Você vai lá e dá a prova de anatomia, porque é muito conteúdo, né? Então acaba ficando... Não sei se era isso que você tinha perguntado, mas pelo menos para mim é isso. Não sei, Raquel, como é para você, como é que você se planeja para as suas provas? É basicamente isso mesmo. Que nem eu falei, é praticamente todo mês. Só que, por exemplo, em março não teve sessão de provas. Aí em abril tem. E logo no começo da faculdade você não vai fazer a prova porque você precisa ter a frequência, né, na aula. Tipo, terminarem as aulas do curso para você poder fazer a aula. Mas eu não sei se era isso mesmo, mas é praticamente isso que o Mizuno falou. Uhum. Legal. E aqui eu vou prosseguindo com as perguntas na ordem, tá? Então, a Amanda, ela questionou aqui, quando começaram as aulas práticas, você sabe como que eles vão fazer para alocar todos esses alunos? É muita gente, e eu acho que talvez seja uma situação muito parecida com a nossa aqui de Bolonha, que a gente tem medicina em italiano e tem medicina em inglês, então tem 300 e pouco mais 90, e eles têm que alocar todo mundo em hospital. E aí eles distribuem, a gente vai, acho que tem uns 4 hospitais diferentes que vai, mas mesmo assim, tem muitos departamentos dentro do hospital, eles conseguem alocar. Às vezes você vai lá e tem sei lá, uma pessoa só para fazer estágio junto com você, às vezes tem 2, às vezes tem 3, mas eles tentam fazer da melhor forma possível, né? Uhum. E até quando a gente entra nessa parte de estágios, a gente tem um período que a gente pode ir, por exemplo, estágio de oftalmo, você vai ali por uma semana. Depois, na outra semana, é um outro grupo que vai, né? Por exemplo, 3 alunos da nossa turma vai por uma semana, mais 3 alunos em outra semana. Então, eles vão dividindo assim para que todo mundo consiga ir. Não sei se quando é diferente, Raquel. Pelo que eu sei, é basicamente a mesma coisa. Beleza. E os horários da faculdade, como que eles são? Que horas começa e termina as suas aulas, geralmente? Boa pergunta. Eu vou até abrir o meu calendário aqui para falar mais certinho. Só que, assim, é uma coisa que eu até me peguei pensando por que eles fazem isso. Porque no mês de abril, eu tive aula até o dia 3 de abril, e aí do dia 4 até o dia 20 e... Eu vou ter de novo só dia 28 de abril. Aí, tipo, todo esse período sem aula. Aí em Bolonha é assim também? É que esse ano tá meio bagunçado porque tá tendo muito feriado. Então a gente teve dia essa semana que era para ter aula e não teve. Teve dia que teve uma aula só, né? Abril tá bagunçado. Mas, assim, praticamente toda semana eles mudam o horário. Então, você tem que ver a aula do dia, a aula que você vai ter. Por exemplo, todo dia eu olho no meu calendário para ver qual aula eu vou ter amanhã. Porque não é uma coisa certinha. Toda segunda eu vou ter isso, essa hora, essa hora, essa hora. Não. Todo dia muda, né? Aí, assim, tem semanas que tem 3 dias de aula
aí na sexta e na segunda não tem, tipo isso. E também não é todo dia de manhã e de tarde, às vezes é só até às 13 horas, às vezes até às 18, depende, às vezes só de tarde. E quando começa a aula de manhã, começa normalmente que horas para você? 8 horas. 8 ou 10. Também depende, mas assim, o mais cedo que até agora foi 8 horas. 8 horas, legal. Até comparando um pouco com o que a gente tem aqui, né? Esse semestre também a gente está tendo várias trocas de aulas, então às vezes a gente vê que, enfim, eles mudam o horário de último momento, né? Então você tem que ficar conferindo o site mesmo para ver isso. Nos anos anteriores até que não era assim, era mais padrão, né? Era mais padrão. Era mais tipo, ou só de tarde com alguns dias de manhã, ou só de manhã com alguns dias de tarde. Eu acho que Agora, no primeiro foi assim também para mim. E no primeiro ano eu até acho que eu tinha mais aulas do que eu tô tendo no segundo ano. Interessante. Beleza. Agora, para vir para o Brasil, o trajeto é através de Roma. Qual o tempo de trem e ônibus que você levaria daí para chegar até a cidade mais próxima para você pegar um avião para vir para o Brasil, para ir para o Brasil? Eu sempre faço trajeto. Eu fui uma vez de Milão para São Paulo, mas geralmente eu vou de Ancona, eu pego um ônibus para ir para a estação de Ancona. Aí do ônibus mas é 10 minutinhos. Aí de Ancona eu pego um trem para ir para Roma, umas 4 horas. E aí de trem eu pego o transfer para ir para o aeroporto de Roma, que é 1 hora mais ou menos. E aí do aeroporto de Roma eu vou ou faço conexão ou vou direto para São Paulo. E aí de São Paulo eu vou de avião para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e daí depois de carro para São Paulo. É sempre, ou de ônibus de São Paulo para Dourados, enfim, são várias, só falta pegar uma onça e dois cipó. E curiosidade, Raquel, o tempo total assim para você fazer essa viagem, desde que você sai da tua casa na Itália até você chegar na tua casa no Brasil, demora mais ou menos quanto tempo, você sabe? Ou quantos dias? Demora um dia e meio, um dia? É 1 dia e meio, 2 dias. Geralmente eu paro em Campo Grande, durmo em Campo Grande, daí no outro dia de manhã eu vou para Dourados. Então pega uns 2 dias. Legal. Vou para a próxima pergunta aqui. Você acha que Ancona é uma cidade com poucas opções de lazer? Tem shopping, cinema, praça, café? Tem muitos cafés. Tem eu não sei se seria um shopping, mas é um centro comercial. É shopping, né? Que tem, só que é meio afastado da cidade. Então, assim, não é uma cidade. Por exemplo, Dourados é uma cidade pequena, só que você encontra shopping, você encontra. É um shopping com cinema, né? Mas não é. É diferente. Eu não sei se eu vou saber explicar muito bem, mas tem essas diferenças. Mas tem restaurante, tem um centro normal, mas se comparar com os do Brasil, é diferente os shoppings. Eu percebi essa diferença aqui em Bolonha também. Tem bastante. No centro de Bolonha tem bastante loja na rua e cafés na rua. E também tem esse centro comercial, né, que você falou que seriam os shoppings, mas também mais afastados. Tem que pegar daí um meio de transporte para ir para lá. Daí sim, é grande, é um pouco mais parecido com o que a gente tem no Brasil, só que fica mais distante do centro. Você soube explicar bem melhor o que eu queria dizer. Não, mas você explicou perfeitamente, Raquel, perfeitamente. E já, agora, uma outra pergunta. Como era a sua rotina de estudos para a prova? Eu tive épocas e épocas, porque eu fiquei 3 anos fazendo o cursinho. Eu estudei tanto para passar para vestibular do Brasil, no comecinho, depois eu tentei para o IMET, e depois para o TOEFL. Mas, assim, era basicamente, eu acordava, aí eu tomava um café e já ia estudar. Aí eu parava só para almoçar. Aí depois eu voltava a estudar de tarde, parava, ia um pouco na academia, ou fazia Muay Thai, sei lá, alguma coisa para me mexer um pouco. E aí, de noite, eu estudava de novo, mas
Eu acho que na parte da manhã eu priorizava mais aulas e de tarde também, e na parte da noite eu pegava algo mais leve, tipo revisão ou ver erros, sabe? Porque eu já tava mais cansada, então para não ter que pegar informação nova, eu já pegava coisa que eu tinha estudado durante o dia ou na semana. Raquel, agora eu vou só prosseguir essa dúvida, porque é uma dúvida que eu tenho também. E eu, assim, olhando o teu desempenho que a gente acompanhou, a gente viu que no teu último ano saltou, assim, foi uma coisa extraordinária, assim, falando. Teve alguma mudança de comportamento tua na maneira que você se preparava no teu ano que você passou? Teve, só que, tipo, é que acho que no segundo ano, primeiro ano que eu estava estudando, já depois que eu tinha terminado o ensino médio, eu estava trabalhando, né? Então, eu falei que eu vim para a Itália, eu fiquei 3 meses, depois eu fui mais 4 meses para a Inglaterra, porque eu estava fazendo cleaner. E aí eu estudava, só que assim, não era o estudar. Aí depois, no último ano, eu peguei só para estudar. Então, acho que foi por isso a diferença, né? Mas assim, eu não recomendo, até porque eu não tenho cidadania, então eu só estava fazendo uns bicos. Entendi. E você sabe se tem bastante opções de intercâmbio na tua universidade? Tem bastante opções, eu acho que não. Tipo assim, tem 4? São 3 ou 4. Agora eu não lembro direito para onde é, mas se procurar no site da universidade, a parte de Erasmus, você vai encontrar os países que você pode fazer intercâmbio. O intercâmbio seria Erasmus, né? No... Desculpa, estágios, você falou? Cortou aqui. O intercâmbio que ela falou seria o Erasmus, né? Eu acho que sim. Provavelmente. Que é porque aqui na Europa tem esse programa de Erasmus, que ela estava comentando, que, enfim, você consegue ir para várias universidades, vários países dentro da União Europeia, né? Isso é uma coisa muito interessante. Até você chegou a conhecer alguém da tua turma que chegou a fazer esse intercâmbio agora, ou acho que é cedo ainda para o pessoal sair, né? Normalmente eles vão a partir do 3º ano, 4º ano. Sim, eu não conheci ninguém que foi. Raquel, tem uma pergunta aqui da Nicole, bem interessante. Ela está perguntando se você tem alguma noção sobre qual que está sendo a opinião dos teus professores e colegas em relação ao fim da prova tradicional, acesso programato aí para medicina em italiano. Olha, para ser bem sincera, eu não escutei ninguém falando sobre isso. O que eu sei é que eu vi no Instagram de vocês, mas não escutei ninguém comentando sobre isso, o fim do acesso. Ok. E, Raquel, a faculdade ou até a região ali da cidade de Ancona, né, tem dormitórios estudantis? Você acha que é muito difícil encontrar local para morar? Eu sei que tem. Eu, inclusive, vi essa semana alguma coisa no Instagram, mas eu não fui muito a fundo. Eu não sei informar muito bem como seria. Mas se você... Eu acho que é Gulliver. Deixa eu só confirmar aqui. O Gulliver é o nome da associação estudantil, aquela mesma que eu tinha falado antes, e é muito interessante, inclusive, porque eles falam bastante dessas conquistas, né, que eles conseguem para os estudantes, e foi nesse Instagram que eu vi sobre os dormitórios, mas eu não... Como que é o nome deles? É Gulliver, com dois L's. É ACU_Gulliver. Eu vou escrever aqui no chat, né, melhor? Beleza. Acho que é o número ali. Raquel, uma curiosidade agora. Você falou que se mudou faz pouco tempo, né? Para uma outra casa. Como que você achou essa casa? Desculpa se você comentou ou não, mas fiquei curioso também para... Quando eu cheguei, eu fiquei indo de imobiliária em imobiliária para procurar apartamento, né? E eu fiquei... Só que o problema é que aqui é muito difícil ter uma imobiliária aberta. Eles geralmente colocam o anúncio no vidro, assim, na vitrine,
e você tem que ligar, mandar e-mail, só que e-mail eles praticamente não respondem, né? Então, eu comecei a procurar na internet mesmo. Daí eu vi grupos de Facebook, aqueles Afit Estudante, Afit Ancona, você coloca Afit e o nome da cidade. Aí também tem Cercalódio, Imobiliário.it. Só que, assim, essas coisas, assim, você tem que... o importante é você não fechar nada por internet. Você visita o lugar e até para você ver mesmo se as fotos é realmente aquilo que está na internet, né? Mas aqui foi a minha amiga que viu, porque uma delas foi embora e ficou eu e a outra. A outra que achou esse apartamento aqui que eu tô agora. E foi por algum site desses. Eu não sei se foi imobiliário.it, Idealista. Também tem o Súbito, que também é muito bom. O Súbito tem coisa... só que também é meio perigoso, porque não é com intermédio de imobiliária. A maioria é direto com o proprietário. Então tem que ter muito cuidado. Sim. E Raquel, agora uma outra curiosidade aqui. Surf. Tem surf em Ancona? Nossa, nunca vi. Nossa, eu queria muito, porque eu já fiz uma aula uma vez só para conhecer, mas eu gostei muito. Mas eu nunca vi ninguém surfando. Até porque eu acho que não tem onda para isso, é um mar mais parado. Talvez aqui na região litorânea, aqui por perto, tenha, mas aqui em Ancona mesmo eu nunca vi. Legal. E tem mais de uma biblioteca na cidade? Tem. Então, se eu não me engano, são 3 polos da UniVP, da Universidade Politécnica de Marque. Tem essa parte de medicina, que lá tem uma biblioteca, tem a parte de economia, que lá também tem biblioteca, e tem a agrária. A agrária eu não sei se tem biblioteca, mas eu acho que sim. Então, tem mais de uma. Beleza, Raquel. Outra pergunta aqui, claro, só fazendo um disclaimer. O que você puder falar, se você não puder entrar em um detalhe tranquilo, né? Mas a sua amiga que mudou para medicina em inglês, ela fez o IMET ou pediu transferência? Ela ficou em Ancona mesmo? Eu acho que ela fez Ela começou em italiano, depois eu acho que ela fez o IMET e passou. Não, ela mandou e-mail? Eu não sei falar agora. Mas ela fez transferência no primeiro ano, eu não sei direito como. Entendi. Uhum. E, Raquel, quando tem ônibus durante o dia, eles têm horários para passar? Se sim, são pontuais? Tem outro tipo de transporte público além de ônibus? Sim, tem. Se você for, eu uso muito o Google Maps, que no Google Maps tem o horário de todos os ônibus e praticamente todos são muito pontuais. Os que eu pego mesmo saem no minuto certinho. E outro tipo de transporte público, tem gente que vai para a faculdade de trem quando mora em província um pouco longe, né? Mas depois acaba pegando ônibus para ir para a faculdade. Então, eu acho que é basicamente isso. Ou você tem a sua bicicleta ou você vai de ônibus. A bicicleta Tem mais uma outra pergunta aqui sobre a qualidade da faculdade. Eu também vou fazer um disclaimer, não sei se você sabe disso até, Raquel, mas Ancona, no ano passado, ficou entre as 3 ou 4 melhores pontuações do teste para prova de especialização, os alunos que saíram da faculdade de Ancona. Enfim, eu não é essa estatística que me vem na cabeça, que eu lembro que eu vi e falei assim, opa, Politécnica de Telemark, que legal, né? E a pergunta eu vou ler ela aqui para você. Tem muito interesse na faculdade de Ancona por conta da cidade ser pequena, mas tinha medo da faculdade não ser tão boa. Você disse que gosta da infraestrutura, mas a qualidade das aulas dos professores te agrada também? Eu acho assim que tem casos e casos. Eu vou dar um exemplo. Esse de física, eu não gostava, porque tem professor que só lê os slides, né? Tipo, ele coloca e só vai lendo. Mas tem professor que realmente você vê que ele é muito bom naquilo que você faz. Então, assim, tem casos e casos. Não tem como falar assim, é tudo muito bom. Mas tem muito bom. Uhum.
E, Raquel, agora só uma curiosidade que me veio depois, né, que você falou ali. Você vê bastante gente indo de bicicleta para a universidade, e se sim, você falou que também tem bastante morro, né, em Ancona. Você tem que subir o morro com bicicleta. Você vê bastante gente utilizando bicicleta para ir pra... Não, para ir para a faculdade quase não vejo quase ninguém. Eu vejo muita gente indo de carro mesmo. Inclusive, eles têm um estacionamento lá para alunos e aí é sempre lotado. O pessoal anda bastante de carro aqui. Agora, curiosidade, você já saberia nos dizer mais ou menos quanto demoraria de ônibus, pode ser, para você chegar na tua universidade do centro da cidade? Dá mais ou menos meia hora. Porque eu moro a uns 10 minutos de ônibus do centro. E eu levo meia hora para chegar na faculdade, então daria uns meia hora, 40 minutos. Ah, legal. Ó, mais uma aqui. Na sua faculdade, você escuta alguma coisa sobre o curso de medicina em inglês? Sabe se as pessoas gostam, falam bem? Eu sei que medicina em inglês aqui é integrado com engenharia biomédica, se eu não me engano. Então, assim, você faz, acho que até o segundo, terceiro ano, você faz medicina e engenharia biomédica, e depois disso você escolhe se você vai querer continuar com a engenharia biomédica ou só com a medicina. Tem gente que não gosta por causa da parte de engenharia, eu mesmo não faria, porque eu acho que eu não me daria bem com a parte de engenharia, mas tem gente que gosta, né? E se você terminar, seria um a mais na sua formação. Legal. Mais uma pergunta aqui. Ainda sobre as provas. Vocês fazem interrogações individuais ou com grupos selecionados? Pois quando eu estudava no Liceu Clássico, aí dependia do professor, mas a maioria era em grupo. Outra coisa, o medo que eu tenho é sobre a frequência dos professores dentro da faculdade. Pois quando eu estudava, aí acontecia com frequência a ausência de alguns professores e, consequentemente, entrávamos na escola às 9 ou às 10 da manhã, dependendo da grade horária. Mas, logicamente, é uma visão sobre uma escola. Então, assim, eu acho que, né, resumindo ali, os professores, eles são pontuais. Acho que é bom a gente segregar ali um pouco nessa pergunta. Essa pergunta foi bem completa ali, né? Teve bastante pontos. Então, os professores, eles são pontuais na hora deles chegarem. Já aconteceu de o professor não vir dar aula para você? Já aconteceu e, inclusive, tem muita gente que reclamou porque tem gente que pega trem para ir para a faculdade e chega lá e o professor fala que não vai. Mas aconteceu também já deles falarem antes, tipo assim, uns dias antes, desmarcar a aula, e também aparece no aplicativo da faculdade que o professor desmarcou. E sobre pontualidade, alguns, você chega assim, a aula vai começar 8 horas, o professor 7h50 já está lá montando o slide para começar 8 horas. Mas tem professor também que começa 8 horas, ele vai chegar 8h30. Só que aí ele também já deixa, no meu caso, né, ele já deixou avisado, tipo assim, no primeiro dia de aula, ele chegou e falou assim, a aula que começa 8 horas, na verdade, vai começar às 8h30, porque ele vai chegar atrasado. Então ele já deixa avisado. Então ele é pontual em ser despontual. Em relação à pontualidade, também eu acho importante destacar sobre as provas, que até hoje, assim, eu acho que não teve uma que foi pontual. Então, isso é uma coisa que eu não gosto muito, porque, não sei, parece dar mais ansiedade, né? Você tá lá esperando e o professor fica demorando para começar a prova. Isso aí eu não gosto muito. Uhum. E com relação às provas, as provas orais, elas eram uma interrogação que o professor fazia só com você ou era em grupo? É individual. Individual, né? Aí eu o professor, e aí geralmente é no anfiteatro, né? Daí também pode ser que tenha gente de outros anos assistindo a sua prova. Então a prova, você vai lá, faz a prova com o professor, mas tem, entre aspas, uma plateia ali, né? Que pode estar vendo. Infelizmente. Só os urubu ali pegando a questão que tá. Isso, inclusive, é uma prática comum, né? Que no começo foi um pouco chocante para mim, pelo menos. Você fazer uma prova oral, até o professor te perguntar ali algumas coisas, às vezes você não sabe, né? Tem que rebolar mesmo para você. Não só para o professor, mas para todo mundo que está assistindo. É verdade.
Acho que agora vamos para a última pergunta, né? A gente precisa... Tem um tempo que a gente combinou certinho que com a Raquel a gente vai seguir ele na risca. Então, a última pergunta. Ó, agora, a partir dessa última que chegou, daí a gente daí a gente para por aqui, tá, gente? Então, a região ao redor da faculdade é segura? Sim, é segura. Na frente da faculdade é meio que uma BR, só que não é BR, né? Porque não está no Brasil, mas tudo ali por perto é meio que, como se diz, tipo, de residência. Então, assim, tem vários apartamentos, tem um mercado muito bom, tem McDonald's, é bem tranquilo com relação a isso. Só essa parte da estrada mesmo, mas isso aí também não vejo, não é um grande problema, né? Sem delinquência por perto, então. Sim. Tá, e agora a última pergunta, não precisa pedir desculpa, é que a gente tem que terminar mesmo, né? Mas as perguntas estão muito boas, gente. A gente gostou muito da participação de vocês com as perguntas, está enriquecendo muito. Mas a última perguntinha aqui, existem opções de apartamento perto da faculdade? Sim, existe, que nem eu estava falando, né? É bem residencial. Então, você acha apartamentos, quartos compartilhados, inclusive até mais barato do que em Ancona. Só que eu tive essa preferência, né? Eu e a minha amiga de morarmos em Ancona mesmo, e por isso eu moro aqui, mas por lá tem bastante opção. Assim, não bastante opção, porque a Itália tá meio que numa crise imobiliária, né? Mas encontra. Entendi. E já aproveitando por perguntar uma curiosidade, e questão de mercado e fornecimento de, por exemplo, farmácia, também tem perto da faculdade ou quem mora lá tem que ir para o centro para comprar? Não, tem lá perto, tem academia também lá. Assim, opções reduzidas, né, com relação a Ancona, obviamente, mas tem. E às vezes também pode ser um pouquinho mais caro por ter opções reduzidas, né, mas tem. Legal. Então, tá bom, gente. Terminamos aqui a nossa reunião. Então, nós gostaríamos de agradecer muito a você, Raquel, pelo teu tempo dedicado. Eu que agradeço. Por estar compartilhando aqui a tua experiência, toda a tua preparação. Eu acho que foi muito enriquecedor. Também serve como uma motivação e inspiração para quem está percorrendo o caminho que um dia foi o seu, né? De correr atrás do sonho de vir estudar medicina aqui na Itália. Então, eu sei que é bastante importante para quem está lá do outro lado, ver alguém que já passou por tudo isso e ter uma opinião de dentro. Então, muito obrigado de verdade. Muito obrigado a todo mundo que veio participar aqui com a gente, com essas perguntas. Foram, assim, igual o Greg falou, né? Muito enriqueceu bastante, né? Foi muito bom. E eu até queria deixar um recado para os alunos aqui, gente. Quem assistiu, gostou e tiver, assim, falando, nossa, eu quero saber sobre tal cidade, vai que a gente tem um aluno que passou lá, manda uma mensagem para nós, para a gente tentar ir atrás de um aluno. A Raquel está sendo a primeira pessoa que a gente traz aqui, e é um prazer ter a Raquel como primeira pessoa, mas a gente sabe que vocês querem saber de mais lugares também e tudo mais, então é sempre muito enriquecedor. E Raquel, faço as palavras do Mizuno as minhas, muitíssimo obrigado. Montou os slides, colocou as fotos, compartilhou coisas pessoais, né? Então, muito obrigado por isso. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que participou, obrigada pelas perguntas. E, mais uma vez, muito obrigada, meninos. Vocês foram essenciais na minha jornada até aqui. E é isso, muito obrigada. Obrigado. Aqui o pessoal tá mandando um monte de mensagem agradecendo aqui no chat. Depois você dá uma olhadinha ali, Raquel. Mas ele, pelo visto, gostaram bastante. Imagina, gente. Muito obrigada a vocês pela presença, pela interação. E por me escutar falando aqui um monte. Por me aguentar. Agora é certeza que eles já ficaram com bastante fome. Eu também. Inclusive eu. Então tá bom. Raquel, tchau, obrigado. Até mais, muito obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado. Gente. Até mais. Tchau, tchau.